Rádio. Novelo. Hoje a gente tem mais uma entrevista em dupla, que é uma coisa que tá virando moda aqui no Fio. E ainda vem até mais uma por aí na semana que vem, vocês vão ver. Mas a de hoje é uma dupla que trabalha junta e tem um podcast ou um videocast juntas. Elas são as jornalistas Carol Pires e Marina Dias. A Carol já escreveu para tudo quanto é veículo bacanudo que você possa imaginar, como o New York Times, a revista Piauí, a revista New Yorker. Ela fez para o Spotify, com produção da Novelo, o podcast Retrato Narrado, em que ela explica as origens do Bolsonaro e as obsessões do Bolsonaro. Isso quando a gente ainda não sabia direito quem era esse cara eleito para a presidência. Até hoje é um podcast que vale ouvir para entender melhor o buraco em que o Brasil se meteu de lá para cá. E a Marina já foi correspondente da Folha de São Paulo em Washington e hoje ela faz o contrário. Ela é correspondente do Washington Post no Brasil, explicando o nosso país para os gringos. Elas agora criaram o videocast Duas e Tanto para falar de política, esclarecer as confusões todas pra gente, coisa que eu amo, só que rapidinho. Elas dizem que é no tempo de passar um café. E eu amo isso também. Eu sou muito fã de podcasts longos, com episódios de 1 hora, né? Tá aí a Novelo, que não me deixa mentir. Mas é um alívio também ter um ali curtinho, que vai direto ao assunto, explica esse assunto e tchau. Então hoje, eu e a Flora Thomson-DeVoe chamamos a Carol e a Marina para conversar aqui no Fio. O que é o Duas e Tanto? O Duas e Tanto é um videocast em que eu e a Marina, que somos amigas de muito tempo, falamos sobre um assunto quente da semana. A gente escolhe o que está mais quente ali para um pouco explicar. Aí acho que a gente divide em 3 momentos. Assim, a gente fala o que está acontecendo, a gente disseca a informação. A Marina, em geral, traz bastidores. Ela ainda é repórter do Washington Post, então ela está sempre se movimentando ali em Brasília. E aí depois a gente faz uma análise sucinta, né? Porque são 15 minutos, 20 minutos. Então a gente fala que é um podcast para você ouvir passando o café. Por que vocês resolveram fazer assim? Vocês sentiram que tinha um buraco na cobertura de política ou na análise de política? E aí vocês resolveram preencher? E que buraco era esse? Branca, eu cobri, Carol também, né, muitos anos de política para a imprensa tradicional no Brasil, enfim, e hoje eu trabalho na imprensa tradicional americana. E a gente sentia que muitas vezes a cobertura ela estava deslocada, descolada dos interesses e das perguntas das pessoas reais no mundo real. Eu tive uma experiência específica, né, muito particular, mas na eleição de 2018, um grupo de amigos que não é jornalista fez um grupo no WhatsApp que chamava Marinão Explica a Eleição. Na época eu trabalhava, né, na Folha de São Paulo como repórter de política já há muitos anos e as perguntas elas eram muito básicas e são pessoas inteligentes, pessoas informadas, pessoas interessadas, pessoas com senso crítico, mas eram perguntas muito longe das perguntas que eu estava respondendo no jornal. Então eu tinha conversado na época, acho, com a Carol já sobre isso, eu tinha um desconforto. Então para quem que eu estou falando? Quem está lendo esse jornal, além da minha mãe e dos políticos interessados nessa notícia, né? Porque as perguntas eram assim, por que o Haddad vai ser o candidato? Por que o Lula não pode ser candidato? O Lula estava preso, né? Eram perguntas básicas mesmo, que eu acho que quando a gente vai escrever reportagens, a gente parte do pressuposto que as pessoas já sabem isso. Sim. Então a gente já está uns 2, 3 passos à frente. E se você não contextualiza, se você não aproxima a notícia dessas pessoas reais no mundo real, elas não estão entendendo o que você está falando, né? Então, por que o Haddad é o candidato agora?
Ele era o vice. O que aconteceu? Eram perguntas muito básicas mesmo. E aí eu tinha falado pra Carol, agora mais recentemente, que eu queria fazer um podcast que chamasse Política com Fritas. Que era realmente a gente entrevistando pessoas sobre… Então, o tema é esse. O que você quer saber? A pessoa quer saber o que é centrão, Branca. O que é centrão? Eu queria explicar para um amigo o que é orçamento secreto. Mas para explicar o que é o orçamento secreto, eu tinha que explicar o que eram emendas parlamentares. E aí, quando eu terminei de explicar somente o que eram emendas parlamentares, ele falou: mas as pessoas estão sabendo disso? Isso tem que ser denunciado. Eu falei: não, calma. Essa é só a parte que é legalizado, isso está na Constituição, eu não cheguei ainda no crime. Então, um pouco, a gente faz isso no 12 e tanto, né? A gente começa a dar informação e a gente faz muito essas pausas, esses parênteses. Outro dia a gente estava falando do julgamento do Bolsonaro no STF, e aí a gente faz um parêntese para dizer, olha, são 11 ministros, para desafogar a quantidade de processos, eles se dividiram em 2 turmas, com 5 ministros cada, e o presidente fica de fora, ele é meio ali voto de Minerva. Aí as pessoas comentam depois, finalmente eu entendi por que era isso. Porque, por exemplo, eu que já fui da Piauí, escrevia para o New York Times, mas hoje em dia eu tô mais escrevendo roteiro. Então eu não leio mais o jornal, agora sim por causa do 12 e tanto, mas com a mesma regularidade que antes, mas principalmente eu não fico entrando nas minúcias do que está acontecendo no Congresso. O que o deputado tal falou que não sei o que, nananã. Então às vezes quando eu vou pegar um assunto, nem eu entendo o que está acontecendo. Então eu falo, amiga, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Então às vezes a gente tem que explicar uma para outra o que está acontecendo. Então, vem muito daí, né? E é interessante isso, que vocês conseguem fazer um equilíbrio muito bom, porque eu, por exemplo, que sei o que é centrão e primeira turma e emenda parlamentar e orçamento secreto, eu fico super interessada no podcast de vocês, quer dizer, vocês não ficam repetindo coisa que eu já sei. Eu nunca nem tinha passado pela minha cabeça, que era esse um dos objetivos, sabe? Eu acho super interessante e eu aprendo um monte de coisa, e esse é um equilíbrio difícil de conseguir, né? Sim, a gente foi percebendo também, com o tempo, de que a gente intuitivamente tinha feito um formato que ele um pouco atende o que hoje é tendência de consumo de notícias no Brasil e no mundo. Então, porque as pessoas, né, cada vez leem menos e se informam por vídeo, se informam menos por vídeo na televisão e mais nas redes sociais. Então, hoje o YouTube é a principal fonte de informação da maioria das pessoas. E o conteúdo que está sendo produzido no YouTube não está sendo feito por jornalistas, né? Claro que tem jornalistas, mas a maioria das pessoas que produzem conteúdo no YouTube são meninos de direita. Então, isso vai criando também um ciclo, né, de desinformação e de criação de bolhas de desinformação. E uma coisa que eu aprendi, eu fui para um congresso, um seminário do YouTube em Nova York, estavam vários especialistas trazendo dados lá, inéditos que eles tinham, que é um pouco até assustador para quem é jornalista, assim, porque as pessoas não querem mais ter a informação dura, porque a gente está brigando, tem muita informação, muitas redes sociais, é uma loucura, né? Então a gente está disputando segundos de atenção das pessoas. Então elas não querem mais a informação para a partir da informação elas entenderem o que está acontecendo e o que é para elas pensarem, o que é para elas fazerem. Então cada vez mais as pessoas não querem ver o carnaval, a CPI, o jogo de futebol, a novela. Elas querem ver alguém assistindo aquilo para ter uma companhia, para entender o que está acontecendo, para rir junto. É quase que uma curadoria emocional. O que é para você sentir sobre aquilo? Ah, entendi. É para pensar assim. E aí eu faço o que com isso, né? Como é que eu posso me sentir em relação a isso? Então, a confiança que as pessoas têm no que eles estão chamando, o nome é muito ruim, mas news creators, alguns chamam de newsfluencers, a confiança que as pessoas têm, então vamos dizer, eu e a Marina como sendo Carol e Marina, as pessoas confiam tanto na gente como no Washington Post, na Piauí, no New York Times. Então, porque as pessoas querem seguir a pessoa. É tipo, cara, nesse mundo de informação, deixa eu colar na Marina, que é alguém que eu confio, que eu acho engraçada. E aí, o que ela me disser que eu preciso ler e o que eu preciso pensar e vou aqui, sabe? É um pouco assustador, mas depois que a gente já estava fazendo 12 e tanto, a gente foi entendendo nossa, a gente acertou aqui onde era o buraco, né? Inclusive nessa coisa que a gente falou, oi amiga, que a gente fala demais na vida real. E no começo os haters eram mais vocais. Mas depois você vai percebendo como isso atrai gente que
não sei, não consumia. Outro dia a gente perguntou assim, quem são vocês? Digam aqui nos comentários de onde vocês vieram, como é que vocês encontraram o podcast. E a gente ficou tão feliz porque tinha menina de 16 anos indo pra escola, tinha cobradora de ônibus, tinha costureira, de chefe de gabinete de ministro do Supremo. Então assim, opa! Furamos a bolha. Eu tenho essa obsessão de furar a bolha. Eu sei que é o básico, é um clichê o que eu tô falando, mas a gente precisa falar para além da nossa bolha. E eu acho que o Duas e Tanto conseguiu isso, furou, muito porque as pessoas querem fazer parte da conversa, Branca. Então, assim, oi amigo, oi amiga, as pessoas comentam lá, amigas, eu me sinto amiga de vocês. Elas acham que elas estão também numa conversa entre amigas. Eu acho que essa informalidade deixa a coisa mais orgânica e realmente consegue conquistar mais ouvintes para além desses jornalistas que às vezes era para quem eu tinha a impressão que eu estava escrevendo no jornal, sabe? E acho que um pouco da experiência também de trabalhar na imprensa estrangeira, os meus chefes, os meus editores, eles têm muitas perguntas básicas também sobre o funcionamento da política no Brasil, do judiciário no Brasil, que várias vezes é bastante diferente, né, do que acontece nos Estados Unidos. Então, às vezes, eu tô me treinando a responder algumas perguntas que são básicas, mas para a audiência americana, não. Eu preciso mastigar mais, eu preciso explicar melhor coisas que na imprensa brasileira estão dadas como é isso aí, você precisa saber disso antes de ler essa matéria, antes de ler essa reportagem. E eu não. Tudo que a pessoa precisa saber, eu preciso escrever na reportagem, mesmo que seja bastante básico, sabe? Essa coisa do newsfluencers, Carol, eu estava ouvindo uma coisa no YouTube também da editora do Financial Times, e ela estava falando que um dos maiores newsfluencers deles, que faz sucesso no TikTok, que me espantou muito, é o Martin Wolf, que é sujeito de, sei lá, quantos ele deve ter, uns 70 anos de idade, que sabe tudo da economia mundial, tem zero carisma, zero humor, ele senta ali e ele explica a economia. E parece que o cara é um hit no TikTok. Porque as pessoas confiam nele, as pessoas saem, ele vai lá explicando a economia mundial pra galera. E eu falei, então isso aqui é um news. Bom, é melhor do que uma pessoa de 15 anos que não sabe nada falando besteira, né? Sim, tem muito, nesse evento que eu fui em Nova York, tinha muitos, eram uns 100 jornalistas de todas as partes do mundo que tinham migrado da imprensa tradicional para as redes sociais, para o YouTube principalmente, ou que realmente surgiram já no YouTube, assim. E era curioso, tinha muita gente ex-CNN, né, ex a grande TV da Índia, e que tinham ido, mas quando você consegue isso, você tem realmente informação, a pessoa confia no que você está falando. Então, o que a gente fala no Duas e Tanto é realmente apurado, mas você consegue falar de um jeito conciso, claro. E aí, a coisa de ter ou não ter carisma é curioso, porque tem uma coisa da consistência. Então, as pessoas sabem que vão entrar lá e ele vai estar do mesmo jeito, falando. Eu estava até lendo uma coisa ontem também, falando como as tendências vão mudando, né? E que hoje em dia tem muito isso de não ter um feed infinito, não ter você tentando atirar para todos os lados, que as pessoas estão gostando mais de voltar nos perfis onde elas sabem onde vão encontrar a repetição do modelo. Mas, claro, com uma nova informação. Então tem muito a ver com isso, com a consistência da sua presença ali. Como vocês acham que essa imprensa mais tradicional está reagindo ou está deixando de reagir a essas mudanças? O que vocês acham? Alguns já estão fazendo um movimento. Por exemplo, você pode observar a Globo, que foi atropelada pelo Cazé TV, então, que começou exatamente por causa de esporte? Esportes. Então, não, o Cazé começou com o react, né? Com a reação. As pessoas assistiam ao Cazé assistindo alguma coisa. Era isso. E ele, hoje em dia, compra todos os licenciamentos de campeonatos nacionais, internacionais, e virou realmente uma TV. E que muitas vezes ganha da Globo. E a Globo teve que se movimentar e criou agora no YouTube o GE-TV, que é meio que o jornalismo esportivo, mas feito no YouTube. E para isso teve, inclusive, que mudar o manual de redação para o GE-TV para permitir palavrão. Porque precisa ali, para você competir com o Cazé, você vai ter que ser engraçado, você vai ter que ser honesto. Outro dia eu chamei alguém de arrombado no Duas e Tanto. As pessoas ficaram tão felizes. E eu, a minha cara. Sério? Cara de pânico. As pessoas ficam, ai, que bom que alguém fala. Eu amo a liberdade desse videocast.
Eu acho que eu sou assim, eu sou soltinha na vida real, mas em comparação no Duas e Tanto, eu me seguro mais, porque o meu humor é mais escroto. A Marina mistura Rousseau com Inês Brasil. E aí, ela fala uns absurdos e aí as pessoas amam também. Às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não sei nem que meme é esse. Outro dia ela cantou Joelma do Calypso. Gente, o básico. Eu nunca sei. A Marina fala as coisas, eu vou procurar. Fala umas coisas, eu digo, vou ver o que é isso, que eu nunca sei. A Marina é especialista em política brasileira e norte-americana e também em Big Brother. Ela tem um gosto cultural. 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 Eu adoro celebridades CDE. Né? Então, é isso que eu gosto. Eu gosto da vida dessas pessoas. Eu sei o que elas estão fazendo, o que elas fizeram. Eu sei. É isso. E eu gosto muito de reality show também. Tudo que é muito ruim e fica bom. Mas é isso. Mas eu achei esse lugar, assim. Eu acho que a espontaneidade é importante, óbvio, né? Mas eu tenho alguns limites, porque, enfim, eu sou jornalista, eu trabalho para um jornal americano, eu sigo ali algumas regras básicas. Mas eu acho que esse humor da celebridade ela é livre, né? Ele é livre, é um humor livre. Então eu acho que eu me encontrei aí, então eu tô mais solta nesse lugar. Carol aliviada. Eu vejo que as pessoas comentam, e vocês também comentam dos brincos que vocês usam. Do cenário, tem uma pantera cor-de-rosa atrás. Que faz sucesso. Você sabe que eu quase não usava brincos, mas alguém me falou, eu falei, cara, que preguiça ter que minimamente se pentear, porque eu nunca fui de vídeo. Você começa a se olhar muito, por exemplo, eu descobri que eu só tenho uma orelha de abano. Uma orelha é normal e a outra é de abano. E eu percebi isso já aos 30 e muitos anos da vida. Por quê? Porque você fica se olhando no vídeo. E eu que edito depois. Então eu fico voltando um segundo pra cortar. E aí você começa a se olhar demais. E uma amiga me deu essa dica de que se você usar os brincos muito grandes, a pessoa não presta tanta atenção que o seu cabelo não tá tão arrumado. E aí a gente saiu comprando umas luminárias pra pôr na orelha. São os brincos enormes. A minha mãe me deu um brinco. Eu falei, nossa mãe, é muito pesado esse brinco. Ela fez, não, é pro Duas e Tanto. Então, assim, eu só fico com o brinco nos 20 minutos de gravação, depois tirei e tá ótimo. Isso é uma coisa que a gente começou a usar porque a gente não tava com tempo de se arrumar tão bem ou passar uma maquiagem. E olha como até isso as pessoas se afeiçoam. Ah, que legal, os brincos, adoro os brincos e tal. Você não vai ver a gente na rua com esses brincos, assim. É só pra você não olhar pro meu frio. Eu vi, Marina, você falando outro dia, e eu falei, ué, mas alguém comentou isso? Que a tua cabeça tava grande porque o volume do teu cabelo tava grande. Eu falei, gente, alguém fez esse comentário? Que explica essa história? Não, eu tenho a cabeça grande, Branca. Esse é um fato concreto. A minha família é uma família de cabeçudos, né? Meu pai tem a cabeça grande, a minha irmã tem a cabeça grande, a minha mãe não. Mas nós temos a cabeça grande. Mas eu e a Carol, quando a gente ainda estava tentando entender como fazer, inclusive visualmente, eu ficava muito perto da câmera, né? E a Carol ficava mais longe. Então criava uma desproporcionalidade de cabeça, né? E aí eu falei pra ela, eu acho que fui eu que falei, tua cabeça tá enorme, amiga. E ela falou, não, a sua cabeça tá enorme. E a gente deixou no vídeo. E aí as pessoas começaram a comentar de quem era a cabeça maior. Então, a gente também entendeu que, para além dos assuntos, deixar uma pergunta, e às vezes pode ser uma pergunta divertida sobre a gente. Então, comentem aqui quem tem a cabeça maior. Engajou, assim, fenomenalmente. Engaja mais do que o que você acha a crise que é a do clima. Pra segurança pública. A segurança pública. É bom, porque vocês conseguem equilibrar. Quer dizer, a gente tá falando aqui, parece que vocês ficam só fazendo piada durante 15 minutos. Não é isso, tá, gente? Pra quem nunca ouviu, não é nada disso. Vocês falam sério e explicam as coisas super bem explicadas, cada uma com a sua expertise, né? Isso eu acho super interessante, com mais análise, mais apuração. Isso eu acho muito legal. Vocês se complementam bastante bem, né?
E aí, de vez em quando, tem uma gracinha, tem uma imitação, uma história de cabeça grande, né? Vocês sabem quem é o público de vocês? Onde tá? Gênero, idade e tal? Como a gente tá no YouTube e a gente tá no Spotify e nas outras plataformas de áudio, mas é uma porcentagem bem menor de ouvintes nessas outras plataformas, no Spotify é um perfil muito parecido, por exemplo, com o meu Instagram. Mulheres, 35, 45, isso maioria, né? Tem de todas as idades e tal, centros urbanos e tal. E aí, quando a gente faz o recorte do YouTube, são homens 55 mais. E a gente não conseguiu ainda entender por quê. A minha teoria é que, porque o YouTube funciona muito como algoritmo, então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta lá dentro do estúdio YouTube, onde você vai subir os vídeos, que tem uma abinha que é assim, sugestões, uma coisa assim, que é vídeos dentro da mesma temática que você costuma falar, que estão bombando hoje. Então, o que aparece para mim como sugestão de faça você também um vídeo sobre esse assunto, porque é o que está bombando, é conteúdo bolsonarista. Então, eu imagino que também funciona o contrário, que o nosso conteúdo está sendo entregue primeiro para quem mais consome notícias sobre o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, o judiciário, só que acontece que a gente não está dentro do mesmo campo, assim. Então, principalmente nos shorts, que são a versão curtinha, né, que a gente recorta o episódio em 2 versões curtinhas só para chamar pro episódio original, é onde a gente é bastante xingada, né? É onde tem mais os haters, porque é esse perfil, né? Um perfil masculino de direita que entra ali pra xingar a gente. Mas eu sempre falo, a Carol me manda os prints, ai, olha o que eles estão falando. Eu amo os haters. Eu amo. Um beijo pros haters. Porque os haters, o engajamento deles, é óbvio, né, gente? O engajamento raivoso, violento, isso é terrível. Mas o engajamento e especialmente para o nosso videocast que está começando, ele faz com que a distribuição seja maior. Quanto mais gente comentando, e não importa o tipo de comentário, né, a gente chega para uma gama maior de pessoas. Então, realmente, inclusive o engajamento dos haters ajuda a gente a chegar a mais pessoas fora dessa bolha, né? O que funciona pra gente nesse sentido é o que cria o discurso de ódio, que é o que criou vários desses movimentos, Red Pill, não sei o quê, porque as pessoas, quanto mais se sentem indignadas, mais elas comentam, mais aquele vídeo fica popular, mais ele monetiza, mais dinheiro essas pessoas têm para criar mais conteúdo de desinformação que deixa as pessoas raivosas, enfim, gira esse ciclo que a gente conhece. Mas no nosso caso, que é um podcast que está começando, que é jornalístico, às vezes eu tenho vontade de responder só obrigada pela audiência, obrigada pela audiência. O que eles falam? E, em geral, é coisa de hater, né? Me chama de vagabunda, sei lá, defensora de bandido, umas coisas assim. Eles são muito rasos e misóginos. É, mesmo, isso que eu ia falar. São xingamentos nesse lugar. Somos mulheres feias. E não somos, né? Feias. Isso não dá pra falar. Isso não dá pra falar. Não dá pra falar. Que não. Uma vez eu tava quebrando o pau com algum idiota no… Isso tem tempo, não foi agora na época do 12 e tanto. Mas alguma coisa bem na época de eleição, assim. E você não pode responder nunca, né? Mas às vezes não dá. Algumas poucas vezes eu cedi ao impulso e respondi. Aí eu comecei a quebrar o pau com um cara lá e no final ele mandou mas você é feia. Aí eu falei, não. Vamos assim, você pode falar o que você quiser, mas feia, amigo, aí não dá. Aí ele falou, verdade, perdão. Mas sua… E aí continuou. Feia… Não, amigo. Peraí, a Flora tem uma pergunta. A Flora quer fazer? Posso. Tô pensando assim, naquilo que as pessoas engajam, né? Assim, teve algum momento em que se sentiram que essa dinâmica de vocês, assim, as brincadeiras, não sei o quê, que as pessoas estavam prestando mais atenção nisso? Tipo assim, vocês estão ali com uma coisa super séria e as pessoas só estão comentando dos brincos, assim, como é que vocês trabalham isso? Acho que a gente sente que… Porque, por exemplo, coisas que a gente foi percebendo que funciona. Começa o vídeo e você fala sobre o que a gente vai dizer. Então, em vez de só começar a falar e depois partir para análise, né, ajuda a dizer, a gente vai falar sobre esse assunto, primeiro a gente vai dissecar tal coisa e depois a gente vai analisar como isso impacta
Tananã. Isso é uma primeira coisa. A gente, em geral, começa séria, falando do assunto, a não ser que seja um oi amiga e tenha algum comentário curtinho ali. Quando é um assunto, vamos dizer, que não envolve sangue, violência e tal, acho que fica mais espaço, por exemplo, a Marina falar que estava indo cobrir a COP em Belém do Pará e meter um Belém do Pará como se fosse a Joelma do Calypso. Aí ali cabe, mas é que a cabeça dela funciona desse jeito, não é pensado. Ela faz isso em geral na vida, assim, ela vai dando apelido para as pessoas, enfim. Mas aí quando no final a gente faz um comentário mais assim, eu acho que assim, as pessoas prestaram atenção no conteúdo, elas comentam. Em geral é meio, finalmente entendi. Outras vezes, mas fiquei com essa dúvida. O engajamento vai muito do que a gente pede também. A gente fala assim, o que vocês acham que esse projeto devia ser sobre o quê? As pessoas respondem. E às vezes a gente só faz uma pergunta que seja meio, o que vocês querem saber na próxima? Essas coisas do brinco e tal, vêm de outro contexto. Mas eu entendo que aquela pessoa ouviu até o fim. Então, assim, ela vai comentar do brinco porque é o que ela consegue elaborar ali. Mas significa que ela ouviu tudo. E ela volta ali, né? Então, eu acho que isso faz mais parte daquilo que a Marina tá falando. Das pessoas se sentirem parte. Delas também terem a liberdade de falar, oi amiga, gostei do brinco. Elas não estão vendo um jornal. Elas estão dentro de uma chamada telefônica, elas estão tendo meio que o acesso exclusivo a uma chamada telefônica de duas amigas que são jornalistas e estão explicando uma para outra com clareza e honestidade e com as piadas que todos fazemos no nosso dia a dia, para você ouvir política. Então eu acho que faz parte, a gente não entende como, só engajou com a bobeira. É tipo, não, a pessoa está engajando com a gente, ela está se sentindo parte da conversa. Teve num episódio, acho que foi mesmo esse sobre a COP, né? Que surgem algumas dúvidas interessantes até sobre o modo de fazer jornalismo. Então, no episódio sobre COP, eu falo algo do tipo, eu conversei com diplomatas do governo brasileiro, eu fiz esse comentário dando esses créditos dessa maneira que a gente fala que é o off, né? Você não cita o nome de quem deu a informação, mas você cita a informação da onde ela veio sem especificar quem falou, né? Diplomatas do governo brasileiro. E aí uma das nossas ouvintes botou, gente, fiquei incomodada, os diplomatas brasileiros autorizaram você a dizer que eles disseram isso? Né? E aí a Carol foi lá explicar, sim, esse é um modo, né, da gente divulgar a informação. É um acordo entre os jornalistas e a fonte. Então eu acho muito interessante isso. É quase a gente dissecando, inclusive, como a gente faz o nosso trabalho de repórter. E isso eu acho fenomenal, porque as pessoas entendem como é feito e elas passam a acreditar mais. A gente consegue combater fake news assim. Você explica da onde veio. Então eu acho que isso cria esse entendimento na audiência, assim. Eu achei fenomenal isso. Gente, esse episódio foi gravado dia 13 de novembro. E de lá pra cá, muita água correu. Se vocês sentirem falta da gente falando sobre certos acontecimentos, é porque esses acontecimentos que vocês estão pensando ainda não tinham acontecido. E quem quiser uma atualização atualizadíssima, pode ir lá no Duas e Tanto, porque já tem. Depois do intervalo, eu quero aproveitar que eu tô com as duas aqui para fazer perguntas sobre o Brasil. Assim, quais são as perspectivas um pouco mais de longo prazo para o ano que vem, que vai ser um ano de eleição bastante turbulento? A gente quer saber o que elas acham que vai acontecer. Vamos lá, eu contextualizo e depois vamos fazer um duas. Eu vou contextualizar e a Marina disseca um pouco cada lado. Então é isso, a gente vai ter um ano eleitoral, isso já está sendo debatido desde agora, porque os partidos precisam decidir, né, com quem vão se coligar, quem serão os candidatos. Se você, por exemplo, está num cargo público hoje, se você é governador e vai disputar a presidência, você precisa sair do cargo a partir de abril. Então a gente está entrando num ano eleitoral em que a gente sabe até agora que o candidato vai ser o Lula, de um lado, né, disputando a reeleição. Se ganhar, seriam já 4 mandatos de Lula. E do outro lado, um candidato da direita,
que é onde o assunto está menos fechado, porque quem teria mais chances de ganhar hoje seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está dizendo que não será e que, se continuar governador, tem uma eleição fácil. E quem seria, então, esse candidato apoiado também pelo Bolsonaro. E aí, só para fechar o contexto, é uma eleição que a gente vai estar lidando de novo com fake news, mas agora na era da IA. Não sabemos como será. Lembrando que na eleição de 2018, o TSE teve que correr atrás e não conseguiu de como combater fake news. Depois, na presidência do Alexandre de Moraes, ele correu atrás, né, do atraso. Só que agora, de novo, a tecnologia foi mais rápida do que o judiciário. A gente não sabe como isso também vai acontecer. Lembrando que o presidente do TSE vai ser o Nunes Marques, que é um ministro indicado pelo Bolsonaro. E lembrando, acho que para fechar, que o assunto mais debatido na eleição vai ser segurança pública. Então é um tema que radicaliza, é um tema difícil, que as pessoas realmente ficam com raiva. No momento em que IA cria cenários e falas que não são reais e que está cada vez mais difícil saber. Então o contexto é esse: eleição, polarização, radicalização, segurança pública na pauta, com IA e um presidente do Tribunal Eleitoral bolsonarista. Mas acho que a Marina pode explicar o que a gente vem falando sobre Lula e candidato da direita. Basicamente, né, o Lula, ele não fez um sucessor, né? Ele não criou ninguém que pudesse assumir a bandeira da esquerda, do lado progressista. E ele segue como sendo uma liderança importante, obviamente, não só da esquerda e dos progressistas no Brasil, mas também na América Latina, né? Ele é visto ainda como essa liderança e ele não fez um sucessor. E por que ele não fez um sucessor? Eu conversei com muita gente muito perto dele, que conhece ele muito bem, ou seja, pessoas que gostam dele, mas que disseram, é o estilo, porque ele acha que ninguém faz algo tão bem quanto ele. É uma postura vaidosa, egoísta, inclusive. E, de novo, quem diz isso não sou eu, são aliados e amigos do Lula que o conhecem há anos. Então, ele é um político e grande parte, né, gente, dos políticos bem-sucedidos, e o Lula é um animal político, né? Ele tem essa postura vaidosa. Então, quando alguém coloca a cabeça para fora do lado progressista, e aí a gente tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que várias vezes já foi colocado como o possível sucessor do Lula, o Lula marreta. O Lula elogia o Haddad, mas o Lula frita o Haddad também. Então é esse o estilo do Lula de ir navegando a presidência dele, né? Não deixando que ninguém coloque a cabeça para fora, para ele ser o candidato óbvio sempre. Só lembrar para as pessoas que o Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, que morreu durante a eleição, era um grande aliado, era tido como uma possível sucessor, era um bom político, conversava com todo mundo, muito carismático. Quando ele morreu, ele estava rompido com o Lula, porque o Lula já estava ali marretando. E aí, só um exemplo mais recente, o ministro Flávio Dino, quando estava no Ministério da Justiça, ficou mais conhecido nacionalmente, as pessoas estavam adorando ele, porque ele realmente é carismático, fala bem, é incisivo ali, sabe lacrar. E o que aconteceu? O Lula colocou ele no Supremo Tribunal Federal, que é uma gaiola de ouro. Você não vai deixar de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Você vai se aposentar ali e isso aniquila a sua chance de ser candidato a presidente. Então, só para lembrar assim, o que o Lula faz. Ou mesmo o Boulos. O Boulos era aqui uma liderança que fazia não exatamente uma oposição, mas que estava à esquerda e que sim apoiava em muitos momentos, mas também fazia críticas. E ele está completamente cooptado pelo lulismo e acaba perdendo também, né? A autenticidade. Esse é o cenário. Então, o Lula e o governo Lula já esteve nas cordas aí, né? A gente pode lembrar que chegou na popularidade mais baixa da história de todos os 3 mandatos do Lula. Aí, o que aconteceu? O duelo com os Estados Unidos. Vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos em março para pedir ajuda. Trump defende meu pai. E o Lula conseguiu ganhar um fôlego nesse duelo com os Estados Unidos, criado pela família Bolsonaro, digamos assim. A avaliação do governo dele melhorou porque ele conseguiu ganhar essa narrativa de soberania, ninguém se mete nos assuntos do Brasil, etc. Mas teve, por exemplo, a mega operação policial mais letal da história do Brasil no Rio de Janeiro, que acabou
travando um pouco essa melhora na popularidade dele, né? Então a gente está nesse momento em que ainda está muito longe da eleição, em que a gente percebe que qualquer coisa pode mudar tudo, mas o candidato do lado da esquerda é o Lula e do lado da direita a gente não sabe, né? O Tarcísio, governador de São Paulo, seria mais fácil para ele disputar a reeleição, né, em São Paulo, que é uma disputa fácil para ele, do que ir para uma eleição presidencial de risco, já que o Lula, por enquanto, é o favorito, né? Como a gente está falando, a fotografia do momento é boa para o Lula, mas se não for o Tarcísio, vai ser quem, né? É essa a grande dúvida, né? Porque o cálculo do Tarcísio, que a gente tem que lembrar, ele é um governador de São Paulo popular, é o estado mais rico, é a maior vitrine entre os governadores, mas se ele for candidato a presidente, ele tem que sair do governo de São Paulo para disputar, e se ele perder a presidência, ele ficaria 4 anos sem mandato. E ele desaparece. E numa eleição que não só o Lula está como favorito, mas também que o bolsonarismo, apesar de estar mais enfraquecido que nunca, ainda é uma força. E uma força que a gente sabe que ao longo do tempo, quando tem um, aspas, traidor dentro do bolsonarismo, essa pessoa é esmagada. Pensando as pessoas que foram eleitas no 2018 com votações recorde, Joyce, Frota. O Frota outro dia foi empichado como vereador de Cotia. A Joyce não conseguiu se reeleger deputada depois de ter tido 1 milhão. Então o bolsonarismo tem uma máquina digital capaz de te destruir. Então ser candidato a presidente é um lugar de risco para ele. Mas é como a Marina falou, se não for ele, quem? Tem outros governadores que falta carisma ali. Que é o Romeu Zema, de Minas, né? O Caiado, enfim, são outros. Caiado de Goiás e o Ratinho Júnior do Paraná. Então são esses governadores, o Tarcísio ou alguém da família Bolsonaro. E quando eu estava fazendo um perfil do Bolsonaro para o Washington Post, a gente entrevistou o Bolsonaro e muita gente do entorno do Bolsonaro, os líderes ali do Centrão falaram para mim o seguinte: Marina, o Bolsonaro pode insistir que vai ser candidato, porque a gente tem que lembrar que o Bolsonaro está inelegível até 2030 pelo TSE e agora condenado criminalmente por tentativa de golpe de Estado. Aí ele também entra na ficha limpa, enfim, ele não pode ser candidato e não será. Mas os líderes do Centrão falaram, enquanto ele quiser insistir nisso, ele pode. Mas a gente tem um deadline que é dezembro. A gente quer entrar em 2026 com um nome claro da direita. E esse nome da direita ainda não está claro. E não está claro nem para eles. Não é um teatro. Eles não sabem quem vai ser o candidato. Aqui a gente tem uma correção da checagem. O Frota teve o seu mandato cassado e não empichado quando era vereador. Uma outra correção da nossa checagem. O Jair Bolsonaro fica inelegível até 2060. Isso porque, além dos 27 anos e 3 meses de cumprimento da pena, ele ainda fica inelegível por mais 8 anos. Tem uma pergunta aqui da Evelyn Argenta, repórter, que tem 2 perguntas sobre como cobrir 2 assuntos complicados. Um é a COP, que eu vi vocês dizendo que vocês fizeram um episódio sobre a COP, que teve 30% menos de views do que os outros, e a gente sente isso na Novelo também, quando a gente fala sobre meio ambiente de um modo geral, mas sobre clima especialmente, cai a audiência, né? Então, como cobrir isso? Mas começando por segurança. Como cobrir segurança? Porque essa chacina que aconteceu agora, há pouco tempo no Rio, ela foi coberta pela imprensa tradicional de uma maneira que me assustou. Ninguém falava chacina, ninguém falava matança, o Lula falou matança, eu achei muito bom o que ele falou. Mas assim, falando de táticas da polícia, como se fosse entrar num lugar e matar 120 pessoas fosse tática, né, e não chacina. O muro do BOPE, que pela descrição que eles davam, para mim, parecia um pelotão de fuzilamento. Então, essa é uma questão de segurança complicada de cobrir, porque a gente sabe que as pessoas têm medo, as pessoas querem se proteger, as pessoas querem ter segurança. Essa solução fácil de vamos entrar lá e vamos matar todo mundo e aí vai ficar tudo bem, é uma solução simples, fácil de explicar. O Brasil é muito punitivista. Como cobrir segurança, sabe? De uma maneira em que você dá informação, mas ao mesmo tempo você mostra o absurdo que é, que isso não é uma mega operação com estratégia e com táticas policiais, é simplesmente uma chacina mesmo. Como você faz para equilibrar isso? Acho que é um dos temas mais difíceis, né, de cobrir no Brasil, é segurança pública. A minha sensação é de que a direita não só consegue usar
essa necropolítica, né, do vamos lá e matar todo mundo para virar voto, para usar a vontade das pessoas que não é de justiça, é de vingança, que é já que não vai solucionar, já que é muito complicado, dá um tiro na cabeça desse filho da puta. E a direita consegue comunicar o que eles chamam de solução, que não é uma solução, mostrando uma foto. O Comando Vermelho tá ocupando esse território, matou não sei quem, então vamos lá e matar ele. Isso é uma foto. E o que o progressismo e os democratas querem explicar é que você tem que olhar isso dentro de um filme, em que essa foto já foi repetida milhares de vezes. A Universidade Federal Fluminense soltou um estudo mostrando que de 16 mil operações nos últimos 15 anos, só 2% tiveram alguma eficiência, cumpriram a que elas se destinavam. Então, é difícil para a gente. Então, por exemplo, quando a gente fez alguns dos episódios, a gente tem que começar quase que didaticamente. Não somos a favor do crime, não, né, achamos que o Comando Vermelho tem que ser combatido, sufocado, investigado. combatido. Mas veja bem, o que a gente está dizendo é que queremos chegar a um lugar que o Brasil seja mais seguro para todos, e para isso a gente precisa. Só que é isso, é muito mais difícil você comunicar o que é a integração das polícias, o que é um planejamento de colaboração internacional, o que é investir em tecnologia de inteligência, do que falar, não, a gente vai entrar lá e vai matar todo mundo. É muito mais complicado o jeito que a gente fala, né? A gente falou no Duas e Tanto todas as leis que deveriam ter sido cumpridas e não foram no massacre no Rio. Por exemplo, ter ambulância, porque se tivesse feridos, né? Tem um tiro perdido, tá? Você tá atirando perto de escolas, tem que ter ambulância lá. Aí um cara escreveu, eu adorava vocês e nunca mais vou ouvir porque vocês defenderam ambulância para bandido. Então era um cara que gostava de ouvir a gente, que gostava das opiniões, mas interpretou uma coisa do jeito que ele quer e aí já coloca tudo abaixo, né? Nunca mais eu ouço vocês são uma sem noção, lamentável que vocês disseram, então é um assunto muito, muito complicado, assim. Acho que uma coisa também que a gente fica cego é que não tem pesquisas sobre realmente como as pessoas gostariam de discutir esse assunto, né? Por exemplo, um dado que saiu logo depois da chacina. A maioria apoiou, mas a maioria não se sentia mais segura. Então, como é que a gente trabalha esses números? Como é que a gente pega essa maioria que não se sente mais segura e explica para elas que não faz sentido apoiar o que aconteceu? Mas sem a gente saber exatamente o que as pessoas pensam e como elas interpretam, a gente também vai tateando no escuro, né? Como conversar sobre isso. Mais uma correção da checagem. O estudo da Universidade Federal Fluminense aponta que, na verdade, nos últimos 15 anos foram realizadas quase 18 mil operações policiais. E dessas, só 1,5% mostraram alguma eficiência. Além disso, segundo os dados enviados pelo governo do Rio de Janeiro ao STF, 6 ambulâncias teriam sido disponibilizadas durante a operação, que deixou mais de 120 mortos em 2025. Sobre cobrir clima, crise do clima. Eu tenho a tese de que eu até achei que poderia demorar mais, mas daqui a 5 anos, todo repórter será um repórter de crise do clima. Absolutamente todos. Então você vai estar cobrindo as favelas do Rio de Janeiro, você vai precisar falar que lá é mais calor, localizado num lugar mais vulnerável, porque eles não têm acessos a determinadas coisas para melhorar o calor, e isso vai aumentar evasão escolar, isso vai aumentar divórcio, porque as pessoas vão ficar irritadas no calor, elas vão querer matar as pessoas, né, que estão morando com elas. Então, assim, a gente precisa cobrir crise do clima como algo mais próximo da realidade das pessoas. Enquanto as pessoas acharem que crise do clima está, no caso do Brasil, no meio da Amazônia, prejudicando poucas pessoas, população indígena, e está muito longe da minha realidade nos centros urbanos, eu me importo pouco, ou então eu digo que me importo, porque eu quero fazer parte dessa discussão, mas eu não estou fazendo nada sobre isso. Então, menos o discurso, vamos salvar o mundo,
para mais o discurso de o que eu posso fazer aqui, na minha realidade agora, para que eu possa fazer alguma diferença, né? Então, quando você começa a aproximar da vida real das pessoas o problema da crise do clima, eu acho que você pode criar um engajamento maior. E quando cada jornalista entender que ele não está apenas cobrindo o crime no Rio de Janeiro, ele está cobrindo a crise do clima. A gente fez um episódio que você falou, teve 30% menos, e a gente fez o seguinte, de novo falando sobre clima, e a gente perguntou por que não engajava. E muita gente responde que dá ansiedade. A coisa da segurança pública também passa por aí, né? É um problema tão complexo, então a solução também é tão complexa, que você pensa, não tem o que fazer, é melhor não olhar para isso, ou então vou comprar um ar-condicionado e a polícia entra lá e mata quem for. Cai também nesse lugar de é complexo demais para eu entender, então foda-se. Eu não vou salvar o mundo. Mas como é que a gente comunica pro vamos salvar o mundo? Não é salvar o mundão, é salvar o mundinho. O que você pode fazer ao seu redor, né? E também a solução é muito complexa. Só para complementar o que a Marina tinha falado das escolas, eu fui visitar o Complexo da Maré e um pesquisador lá estava mostrando os resultados de uma pesquisa que ele fez, que ele mapeou a maré como pontos de calor, onde é mais fresco, onde é mais calor, seja pela topologia ou, enfim, questões ali da geografia da maré, ou porque são mais pobres, e vai mostrando isso, que nos lugares mais quentes é isso, você não quer ficar dentro de casa, aumenta a violência doméstica, os jovens não aguentam ficar dentro de casa, vão pra rua, aumenta a evasão escolar porque a escola é insuportável, não tem ventilador, não tem ar-condicionado. Isso tudo vai criando um problema social, educacional, de saúde, policial, e tudo isso porque o calor tá ficando insuportável. Então, como é que a gente vai criando esse tipo de histórias para ficar bem palpável o que a gente está discutindo? A gente tá acabando aqui, mas eu tenho uma pergunta, que eu acho interessante isso em vocês. Que vocês cobrem a Michelle Bolsonaro, vocês levam a Michelle a sério. O que vocês acham que vai ser o futuro da Michelle agora? Vocês acham que ela vai ser candidata a senadora, ou que ela não vai fazer nada, ela vai ficar cuidando do Bolsonaro? Eu fiquei pensando nela, quando ele entrou em prisão domiciliar lá atrás, ainda antes do julgamento, eu falei, coitada da Michelle. Michelle vai viajar muito ela agora. Ela tá viajando mais que nunca. Ela tá viajando mais que o Valdemar da Costa Neto deu um orçamento de quase 1 milhão por mês para ela mobilizar o PL Mulher. E ela tá viajando o país todo, treinando mulheres para entrarem na política, como também preparar suas campanhas. Então, para levar para dentro do Congresso uma super bancada feminina de direita. Porque realmente as pessoas estão mais dispostas a votar em mulheres, principalmente as mulheres querem votar em mulheres. Mas aí vamos lembrar que, bom, se você é uma mulher de direita, você vai votar numa mulher de direita. A Michelle, o que a gente tem entendido é que o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, que é um dos maiores operadores políticos do Brasil, tá apostando nela. Esse orçamento poucas pessoas têm, então ele vê também alguma coisa na Michelle. Ela, nas pesquisas, pontua muito bem, mas a Michelle sofre dentro da família também um machismo, os filhos não confiam nela, o marido não confia nela, então talvez eles topassem que ela fosse ali uma vice, mas dificilmente eles vão querer que ela seja a candidata a presidente. E aí talvez, se ela sair para senadora, ela lidera já no DF. Isso é uma coisa que a gente não falou de eleição, que tem sido meu mantra. A grande disputa de 2026 é o Senado. Porque a Câmara a gente sabe que vai continuar dominada pelo Centrão. A gente não sabe ainda os efeitos que o orçamento secreto vai ter na eleição. A gente não sabe como esse dinheiro foi investido, onde foi investido, o que foi desviado. E eles estão claramente, assim, o que não foi desviado foi aplicado na sua base eleitoral. E se você é candidato a deputado, você não precisa ter voto no estado inteiro, você pode ter voto só ali onde você domina e mesmo assim você tem voto suficiente para ser deputado. Então, a capilaridade que o Centrão tem, porque eles têm a maioria das prefeituras no Brasil, você manda o dinheiro para a prefeitura do seu aliado, e seu aliado que agora é prefeito lá, que você conseguiu eleger ele prefeito, vai pedir voto para você. Então, é bem possível que a gente tenha um Centrão ainda maior na próxima eleição, mas a Câmara a gente já está vendo esse perfil há muitos anos. E o Senado, que é uma casa mais ponderada, em geral com políticos mais velhos, que já foram governadores, ministros, normalmente era isso. Também teve na última eleição, mudou um pouco sua cara, porque apareceram também esses influenciadores bolsonaristas que surgiram do nada e de repente são senadores. Mas o que acontece? A gente viu que
durante o governo Bolsonaro e agora no início do governo Lula, como o Supremo teve que agir para tanto julgar a tentativa de golpe, impedir, né, a erosão das instituições, e como esse lado radical da direita foi para as ruas com bonecos dos ministros enforcados, meio inflando a população para ir contra os ministros. E aí o que acontece? O Senado é a casa que aprova a indicação do ministro do Supremo. O Senado tem 81 cadeiras, então com 41 você já tem maioria. Só que o Senado também é a casa que passa impeachment de ministro do Supremo. É o único lugar onde pode empichar um ministro do Supremo. Se o bolsonarismo ganha a maioria no Senado, eles podem começar a mexer no judiciário, a passar um impeachment do Xandão, por exemplo. E aí sim, ter uma interferência total entre os poderes e ter um desequilíbrio de poder total. Só que o Senado é uma eleição que as pessoas, em geral, escolhem o candidato nos últimos 15 dias da eleição. São 2 senadores que a gente vai eleger para a próxima eleição. As pessoas não sabem que são 2. Tem muito caso de voto nulo, porque a pessoa coloca o mesmo voto 2 vezes, achando que, na verdade, a máquina não registrou. E tem esse componente um pouco inesperado, que é do segundo voto. Então, assim, é uma eleição um pouco difícil de prever e de analisar. Ela é muito decidida no último momento. Tem a possibilidade de chegar a esse azarão, né, nas últimas 2 semanas e passar na frente. Mas é isso, se a gente perde a moderação que o Senado tem hoje, mesmo que o Lula seja eleito, imagina, você vai ter uma Câmara bolsonarista, um Senado bolsonarista, com o poder de influenciar na composição dos ministros do Supremo. E a Michelle, e a outra coisa, para terminar, é que daí o Eduardo Bolsonaro, Bananinha, estava liderando para o Senado em São Paulo, agora ele mal vai poder voltar para o Brasil. O Flávio lidera as pesquisas para senador no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro lidera para senador em Santa Catarina e a Michelle lidera para senadora no DF. Então a gente podia ter 4 Bolsonaros no Senado na próxima eleição. Vamos embora, deitar em posição fetal. Vamos concluir aqui antes que piore. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Mas obrigada, moças. Muito obrigada. Parabéns pelo Obrigada pelo convite, Branca. Eu gosto Obrigada, muito. Branca. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio e o link para o Duas e Tanto, apresentado pela Carol Pires e pela Marina Dias. E se você quiser saber mais sobre o Fio da Meada, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify ou no YouTube. Você pode também escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar a sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, o que você quiser. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Flora Thomson-Devô. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio foi da Ethel Rudnitsky. E a revisão de transcrição é da Flora Vieira.
Obrigada e até a semana que vem.